E aí pessoal, meu nome é Henrique, sou monitor da cadeia de estrutura de dados. Aqui vamos continuar o que a gente falou na aula passada, né? Que a gente falou sobre árvore. Esse vídeo vai ser onde a gente vai fazer a implementação do arquivo header, né? De definição. Vamos ver aqui. Na aula passada a gente tinha dito como é que a gente ia dividir, como é que eu ia dividir o vídeo, né? Esse conteúdo. E o vídeo passado seria este, né, onde a gente falou sobre a introdução, e essa introdução vai servir para dois outros vídeos, que é onde a gente vai implementar. Tá chovendo, né? Tomara que não fique muito ruído. Deixa eu ver aqui. Talvez não. Vamos ver. Esse arquivo a gente vai implementar usando o classe, e esse aqui vamos usar sem o classe, certo? E este vídeo ele vai ser dividido em dois, né? Que é onde a gente vai falar do arquivo header e do arquivo de implementação. E no vídeo sem classe vai ser com arquivo header e implementação também, certo? Então, o vídeo que a gente vai fazer agora é esse, né? Que a gente vai fazer o arquivo header com os métodos e mais ou menos como é que a gente vai organizar a nossa árvore, né? Certo? Vamos ver aqui. Eu não tinha falado disso na aula passada, que é como é que é, vamos o que a gente vai precisar, né? Mas meio que a gente já colocou lá, né? Esse aqui seria o node, né? Arquivo node, onde vai ter as variáveis value, left, right, né? Que é para o filho esquerdo, filho direito e o valor que o nó vai carregar. E a gente vai criar as operações, né? Que é nossa essa árvore vai ter. Então vamos continuar aqui. Aqui é o arquivo header. A gente vai fazer uma classe, né? Vou chamar de binary tree. Pronto. E vocês veem aqui no arquivo.cpp main, né? Na main, eu já posso criar o binary tree aqui, certo? Porém, como isso aqui está só fazendo a definição, lá não tem nada ainda, não posso fazer nada com aquilo, né? Então vamos começar. Vamos fazer o... Deixa o negócio ligado aqui. Peraí, só aqui. Só tava tocando o negócio. Public. Eu já tinha falado disso em outros vídeos, né? Eu vou só passar bem por cima. Nessa classe existem... Classe é basicamente uma estrutura, assim bem por cima mesmo. Seria uma estrutura que carrega variáveis e funções, certo? E ela permite que você consiga proteger essas variáveis ou funções que você está trabalhando. Então, e classe vem nesse conceito de orientação a objetos, que vem essa noção de existir uma noção por trás de uma coisa, existe a coisa. Tipo, existe a noção de um carro e existe a noção de carros específicos, como o carro que talvez seu pai tenha, ou o carro que está passando na sua rua agora, alguma coisa do tipo, certo? Então, para criar um carro, a gente tem que fazer o construtor, tem que construir esse carro, né? Então, tem que fazer um construtor. Aqui eu vou dividir em 3 blocos de informação. Aqui vou colocar o construtor e destrutor. Aqui eu vou colocar os métodos, os atributos, que seriam basicamente as variáveis. E aqui vamos colocar os métodos, que são basicamente funções ou operações. Certo? Aqui vamos fazer o construtor. O construtor é uma função, é um método que não tem retorno. Então não tem que ter um retorno aqui na frente, né? Só coloca o método, abre e fecha, encerra. E o destrutor tem o mesmo nome, porém você coloca o símbolo aqui do tio, né? Pronto, esse é o construtor e o destrutor. O construtor, vou pedir para a pessoa colocar Vou incluir uma coisa aqui. Include IOStream. E com IOStream eu tenho acesso a std string.
Aí essa string eu vou pegar um nome. Que eu vou querer trabalhar com isso aqui. Eu achei legal o jeito que eu tive no metade da última vez. Basicamente eu vou dar o nome para nomear essa cada árvore que eu criar, né? Eu posso nomear se eu quiser. Aqui no private, né? A gente vai colocar os atributos. Os atributos que a gente vai usar vai ser um node, vai ser um ponteiro que aponta, que vai ser, vou chamar de root, que vai ser o nosso ponteiro que aponta para a raiz da nossa árvore, né? Seria esse ponteiro aqui. Certo? Então, a partir desse ponteiro que nós vamos ter acesso às coisas, né? Aqui tem um ponteiro root. Vou colocar logo ele como null. Eu sei que talvez na criação ele já fique como null, mas deixa assim. Ponteiro que aponta para a raiz da árvore. Certo? Aí eu tinha criado um std string nome, né? O nome dessa árvore vai ser salvo aqui nessa variável. Se você não der um nome, ele vai ficar como um tree, talvez assim, certo? Pode criar dois construtores, né? Usando o sobrecarga, né? Se chama, não, encapsulamento não, é polimorfismo, é um conceito de orientação a objeto. Então eu posso construir com o nome ou sem nome. Se eu não colocar o nome, vai ficar assim. Se eu passar o nome, vai trocar. Mas isso aqui não é direto. Isso aqui, lembrando que isso aqui é só o arquivo de cabeçalho de definição. A gente já está dizendo que existem essas funções. A gente ainda vai implementar essas funções aqui, certo? Eu tinha criado uma outra função, outro atributo aqui. Um atributo que é relacionado com o quê? Que eu já tinha criado esse arquivo header antes. Que eu tinha que tá salvo bem aqui. Vou relembrar aqui qual era o valor que eu tinha colocado como atributo. Pivot, put, era o size. Size. Nem sei bem se eu quero usar o size porque eu quero usar um outro método, mas vamos colocar aqui inicialmente como 0, certo? Agora a gente vai criar as operações que a nossa árvore vai ter, certo? É sempre interessante assim você colocar o comentário em cima. Geralmente eu copio daqui para colocar no arquivo CPP, né? Aí eu acho que facilita um pouco a minha vida colocando logo aqui em cima. Vai ser um método que ele retorna blue, booleano, is empty, certo? Basicamente retorna se a árvore está vazia, certo? E esse processo aqui de fazer o header é onde nós vamos meio que projetar como é que essa árvore vai ser, né? Então, a outra classe, outro método que nós vamos criar seria o isLeaf, que tipo, é uma folha para retornar blue. Retorna. Aí eu passo aqui um nó, né? Nó. Eu passo um nó e ele retorna se esse nó é uma folha ou não, certo? Vai ser meio que importante. Se é uma folha. Continuar aqui. O próximo seria... É porque, tipo, essas funções, elas meio que usam muita coisa, né? Não sei se vocês viram os outros vídeos, mas esse isEmpty é muito prático de usar. E esse isLeaf, eu acredito que vai ser prático em algum momento também. Aquelas funções especiais, né, que eu tinha falado, que é o ver, que eu vou chamar de... Vou colocar como void, porque é só para printar na tela. Void see, né, que é de ver.
se sons, né? Verificar os filhos, tipo ver os filhos, se tem filho ou não. Então eu passo aqui um ponteiro, node, nó. Então eu passo aqui o nó, tipo ele meio que printa se o nó tem filhos. E basicamente a gente vai usar essa função, esse atributo é esse método para poder visualizar, né, se um determinado nó tem filhos ou não. Caso a gente queira adicionar um nó como filho dele, para a gente não ter o erro de tentar colocar o mesmo filho para mesmo filho não, tentar colocar mais de um nó na mesma posição, né? Isso daria problema, certo? Então outra função seria, eu vou colocar o retorno dela depois. A gente vai colocar aqui primeiro o nome dela, que vai ser push, que nome eu coloco? Push node? Não sei, vou colocar assim. Então o retorno dela vai ser um node. E tipo, se vocês assistiram a aula passada, eu tinha dito que a gente vai criar essa função push para ela fazer algo desse estilo aqui. Eu vou criar um ponteiro lá dentro, esse ponteiro vai inicialmente começar aqui. Se você chamar ela pela primeira vez, né? Aí esse ponteiro, eu posso usar push para ela ir para algum dos filhos desse nó inicial, né? Então ele pode vir para cá. E basicamente esse ponteiro, como ele vai retornar esse ponteiro para mim, eu vou ter acesso para cá para poder dizer, não, eu quero criar um novo nó e dizer que esse novo nó é filho desse, certo? É basicamente isso. Eu vou usar esse ponteiro aqui para me locomover. Essa foi a solução que eu achei para mim usar, brincar com fazer classe, né? Então eu vou passar aqui como é que eu chamo? Eu passo um node, né? Node, nó, e passo a direção, né? Vou chamar de chart, vou colocar com uma letra, direction, certo? Então meio que vai ficar nesse formato aqui, certo? Aqui vai retornar um ponteiro para o nó que eu queira, né? Eu vou usar 3 operações, que vai ser o left, o right e o asterisco. O asterisco é para retornar o mesmo que eu tô, tipo, eu tô nesse aqui, eu quero retornar ele, né? Eu quero usar este aqui. O left é para retornar esse e o right é para retornar esse, certo? Então ele vai retornar um nó, e isso retorna um ponteiro, utilizando a direção. Muito legal não essa definição. Deixar assim por enquanto. Talvez eu melhore depois. O próximo vai ser o adicionar. Então é basicamente void, né? Vou chamar só de add mesmo. Eu passo um indicate, eu passo um valor, né? Um valor. E eu passo um node father. Eu passo o pai desse nó, né? Então tipo, eu crio um nó aqui, crio esse nó. E eu digo, não, o pai dele é esse aqui. Então eu crio um nó e digo quem é o pai dele, certo? Pronto. E a partir do pai eu tenho também que saber para qual direção, né? Tipo, eu tenho um pai aqui, eu quero colocar ele à direita ou à esquerda, então eu tenho que dizer a direção. Direct. Certo? Aí eu adicionar, vai ter a função adiciona um nó à direita ou esquerda. Vou colocar nó filho à direita ou esquerda.
vai ter o remove, né? Remove um nó a partir da sua chave. Então vai ser void. Vou colocar remove. E eu vou passar aqui um indicate. Então ele vai procurar na árvore esse valor. Esse valor, e quando ele encontrar, ele vai remover. Certo? É basicamente isso. Outra função. Aqui tem umas funções que são bem, tipo assim, funções primordiais, né? Funções mais básicas. E existem as outras funções, que são meio que operações. Então, a partir daqui seria operações. E essas de cima seriam as mais básicas. Eu esqueci de fazer uma aqui, que é limpa a lista. Seria desalocar. Então, basicamente, ele vai fazer um void e vai limpar a lista. Eu vou chamar de clear. E, tipo, eu quero apagar desalocar todos os nós da minha lista. Estou chamando de lista, né? Da minha árvore. Remove é uma função printa, né? Printa os elementos da árvore. Uma de void print. Só para você ter uma noção, porque esse print não vai ficar nesse formato aqui, né? Esse no formato linear, então não vai ficar tão bonito, né? Mas será que esses aqui estão bons? Por enquanto? Eu acho que tá. Então esses são os métodos que a gente vai fazer. A gente já criou o arquivo.tab, né? O vídeo ficou bem curto, né? Bem mais curto. Talvez o comum. Eu acho que eu vou logo fazer... Só fazer a introdução da implementação aqui dos construtores. Aí eu deixo para implementar esses aqui no outro vídeo, né? Para aumentar um pouquinho o tamanho desse vídeo. Nunca pensei que teria problema em tamanho de vídeo pequeno, né? Porque sempre os vídeos estavam dando muito grande. Agora que eu tivesse ideia de dividir assim. Então, vou copiar aqui estes métodos. Se vocês se lembram que eu falei na aula passada, quando eu introduzi esse include, eu já tenho acesso a algumas coisas, né? Tipo, ó, eu tirei lá, então não tenho mais acesso ao binary tree. Então, isso aqui, né? Com esse acesso, mesmo que seja só definição, não tenha nada implementado, eu já tenho acesso a algumas coisas, tipo... Olha, cadê os métodos? Era para me mostrar o que está aqui. Deixa eu salvar aqui para ver. Ponto... Estranho, era para mostrar isso. Na frente, né? Plateia. Mas basicamente vamos colocar logo aqui construtor e destrutor. Ponto. Deixa eu testar um negócio. Não, deixa, depois eu falo disso. Basicamente, como é que funciona aqui o arquivo de implementação, né? Existe uma classe, e dentro dessa classe ela vai carregar coisas, né? No caso são métodos e atributos. Disso aqui. Queria ter aparecido, eu queria que aparecesse. Ponto. Assim. Eu coloquei como private, é por isso que não tá aparecendo. Esse era o problema. Desculpa aí, pessoal, aqui é o public. Já acabei mostrando uma coisa. Vocês viram que não mostrou, né? Então ponto, agora eu tenho acesso aos aqueles métodos que eu tinha criado, né? Acabei mostrando para que serve o public e private, né?
esse erro aqui, nesse problema que eu tive. Tá aqui, então eu tenho acesso a todas as funções. Eu tenho acesso, porém essas funções não estão implementadas. Se eu tentar usar elas, provavelmente vai dar erro, né? Certo que vai dar erro, né? Dizer que a função não está implementada, alguma coisa assim. Vai erro. Tá dizendo que não tem referência definida para isso. Tipo, ela foi definida, mas não faz nada, né? Não foi implementada. Então, o que a gente faz? Aqui nesse arquivo.header, como o ponto .h foi incluído aqui, né? No último vídeo a gente incluiu. Esse aqui é de classe. Menção de uma árvore binária utilizando classe. Então, no construtor a gente tem que chamar. Vocês estão vendo que ficou verde, né? Porque esse verde é tipo a classe e dentro dela tem o que? Aí tem aqui, ó, todos os métodos que pode ter dentro dela. Então a gente tem que nomear qual método, no caso seria esse, né? E fazer a implementação dele nesse formato aqui. Certo? Então, basicamente é só copiar essa informação aqui e dizer que este método binary tree ele pertence a essa classe, certo? Então, tipo, o verde é a classe e o amarelo é se chama o método, né? Então existe esse também e existe o destrutor. E duas vezes. Uma coisa que também é interessante falar aqui é que o construtor ele é muito utilizado na parte de alocação, inicializar valores e alocar ponteiros, certo? Tem essa função. E o destrutor tem a função de tudo que for alocado tem que ser desalocado, né? Então tem a função de desalocar e fechar que foi aberto, né? Essa noção não tá tão bonita, né? Foi o que veio na cabeça agora. Tem essa função, né? Os dois construtores vão fazer a mesma coisa, inicializar valores e tal jeito. Porém, como eu já inicializei alguns valores aqui, colocando private, então, porque tipo, essa inicialização aqui poderia ser feita no ponto, aqui no construtor, colocando só essa partezinha aqui, certo? Então, aqui no, no construtor, vou colocar só uma coisa aqui, que no std, nem tem, né? Eu não coloquei, eu não incluí o streams aqui. Include streams. Agora tem uma std cout. É só para me fazer um print, eu vou dizer que foi inicializado. Como tem um nome aqui, eu quero inicializar o nome, eu posso colocar aqui o nome. É igual a esse nome. Eu uso geralmente esse negocinho na frente porque tem problema se tiver nomes iguais, né? Eu vou colocar binary tree. Aí eu vou colocar aqui o nome, né? Nome. Vou colocar um nome, não sei se funciona assim. Vou colocar assim. Vai ficar entre isso aqui. Aí eu dou um barra N aqui. Certo? Aí o outro, como não tem nada para ser inicializado, eu vou colocar só std cout. Binary tree. Barra N. Certo? E aqui no destrutor eu vou colocar uma informação dessa também, std cout, porque a gente vai deixar o destrutor meio que para o final, certo? Cout
binary tree. Então, se a gente meio que compilar, eu vou fazer a compilação por aqui, que eu acho bem mais, acho melhor, porque por esse terminal aqui. Eu já tinha um terminal aberto, né? E esse aqui, os arquivos que estão dentro, a main, que é xlist.cpp e tal, tudinho, certo? Então, como é que a gente compila? Vou colocar essa forma de compilar aqui na main. Como é que a gente compila no C++, né? A gente coloca G++, coloca todos os arquivos CPP, basicamente, main.cpp, extree.cpp, -o. Eu tinha feito uma compilação no vídeo passado, né? E o nome do arquivo que a gente quer, vou colocar main, vai ficar main. E eu vou colocar um outro comando aqui, é tipo i, que tipo, são dois comandos, é esse, e para executar, que é ponto barra main. Certo? Eu vou copiar isso aqui, colar aqui. A main só está criando essa binary tree aqui, né? E vocês olharem, ele criou nesse formato que está aqui, ó, sem o nome, né? O nome eu não coloquei para printar o nome, né? E o bom de usar classe é por causa disso aqui, ó. Eu posso criar outros, eu posso colocar aqui binary tree, colocar T2. E esse T2 eu quero colocar o nome. Quando não tem valor, eu posso colocar sem um parêntese. Então o nome que eu vou colocar é árvore 2, certo? E o interessante do destrutor é que ele é sempre chamado quando se encerra. Então você não precisa chamar o destrutor a partir desses dois aqui, certo? Então vamos ver. Vai criar duas árvores, né? Aqui, ó, criou a primeira árvore, que é sem nome. A segunda árvore é com nome, então aparece aqui o nome que eu dei, que é árvore 2, create. E deletou duas árvores, certo? Então está funcionando aqui o nosso construtor. Por isso que eu acho interessante o negócio de classe, né? Que eu posso trabalhar com duas árvores, dois objetos desses, né? Sem ter muitos problemas. Certo? Então vai ficar mais ou menos por aqui. A parte de desalocar, eu vou colocar nesse formato aqui, que é tipo, tá faltando alguma coisa aqui, tá? Que é para ser feito mais para frente. Geralmente eu coloco assim, porque eu só pesquiso, aperto aqui um Ctrl F, dou uma pesquisada no símbolo. Ah, mas tem o símbolo em vários cantos. Posso colocar assim. Então eu encontro onde é que está faltando alguma coisa. Geralmente eu coloco assim no vou trabalhar. Eu acho que eu vou... Não, vou deixar para o próximo vídeo essa parte. Então nesse vídeo o que a gente fez? A gente fez a implementação aqui do C++ do arquivo de cabeçalho, né? Organizou ele bem direitinho, colocou todas as funções que a gente quer que tenha no nosso... faltou isso aqui, ó. Faltou algumas funções, ó. Deixa eu adicionar logo. Retorna a quantidade de elementos da árvore. É só algumas funções a mais, né? Vai ser int, né? Vai retornar um inteiro. Chama size. Troquei a ordem, ó. Retornar size. E a outra é essa que pertence, se um certo elemento pertence. É basicamente uma busca. Busca se um elemento pertence, o valor, né, uma chave, pertence à árvore. Eu vou retornar um bool. Vou chamar de... Como é que eu chamo? Pertence? Eu não sei como é que é pertence em inglês. Aqui. Tá com zoom, né?
Esse nome não tá legal. Tem um nome melhor. Acho que eu vou pegar o nome lá do outro arquivo. Aqui, quando eu fiz a cadeira, a gente tinha implementado uma árvore. Deixa eu ver o nome que o professor deu para essa. Aí colocou só pertence, né? Estava em português. Que longo. Eu vou colocar assim. Pesquisar um certo valor pela chave. Certo? Ele vai pesquisar se existe dentro da árvore esse valor. Certo? Então acho que está aqui. A gente já tem o arquivo.h. Então o que, é que a gente fez, né? Qual o problema aqui? Ah, não. Tá chovendo mais forte, né? Então vamos encerrar logo o vídeo. A gente não tinha nada disso, né? Tudo isso aqui foi feito nessa aula. Foi basicamente listar todas as funções que a gente vai criar. A gente fez alguns testes para mostrar como é que funciona mais ou menos a .h. E aqui a gente já fez as primeiras implementações, né? Só para implementar logo o construtor e destrutor, para depois, na próxima aula, a gente implementar os métodos, né? Os outros métodos que a gente vai trabalhar. Certo? A gente vai colocar todos os outros métodos aqui e vai começar a implementar todas essas operações que a gente propôs nessa aula aqui, né? Então, obrigado por quem assistiu, né? Vou colocar esses arquivos no GitHub. E se você puder curtir, né, o vídeo, vou deixar. Na próxima aula a gente faz a implementação e depois eu faço a outra implementação que é sem classe, certo? Obrigado por quem assistiu até o final, até a próxima.